Bom, galera, então chegou o momento de eu gravar para vocês as efemérides 2022, 2023 para essas provas PUC, Enem, UPF, ACAF, URGS, enfim, UFSC, tudo que tem pela frente. Então vamos lá, né, galera? Vou ser bem objetivo, vamos falar, porque sempre esses assuntos, o que são efemérides, né? São aquelas datas comemorativas, são aniversários históricos, marcantes. Então, essas datas elas tendem a ser uma parte da memória daqueles que também elaboram as questões. Então, por isso que eu vou dar uma ênfase nesse vídeo para essas efemérides, e aí depois eu vou fazendo pré-provas mais específicos para as diversas provas que vocês vão fazer. Bom, então comecemos da seguinte maneira: 200 anos da história da independência do Brasil. Tá, que assim, esse é o assunto mais complexo de todos, deixa eu só me botar um pouquinho para cima, assim. Por que ele é o assunto mais complexo? Porque assim, a prova pode abordar com vocês assim, ó, como é que era a estrutura política do Brasil colonial? Apesar de tu ter uma ideia de domínio português, como o Brasil tinha uma dimensão continental, a gente não tinha uma administração centralizada. Tu podia ter primeiro ali um governador geral, aí lá em Portugal tinha o Conselho Ultramarino, maravilha. Só que tu tinha uma característica completamente diferente, não só econômica, mas também administrativa, na província do Maranhão e Grão-Pará, onde tu tinha as drogas da floresta. Tu tinhas as capitanias do Nordeste, sobretudo a Bahia e Pernambuco, que eram bastante poderosas e que apresentavam uma administração das câmaras municipais bastante significativa, lembra dos homens bons. Nós tínhamos Minas Gerais no século XVIII, né? Tu tens ali tanto a Intendência das Minas Gerais, que era um governo à parte, quanto a Capitania Diamantina. E aí tu tinhas também a Capitania de São Paulo, que se estendia em direção ao extremo sul. Não se esqueçam que o Rio Grande do Sul só vai virar uma província, primeiro uma capitania, em 1809, então demorou bastante. Então tu tinha essa tendência de fragmentação também de poderes, assim como nós tínhamos uma fragmentação de economias. Aí, isso se reflete, inclusive, nos regionalismos dos movimentos de independência do Brasil. Lembra da rebelião lá em Minas Gerais, a Conjuração Mineira, Tiradentes, aquela galera toda que é de elite. É sempre bom vocês darem uma olhada nisso. Vocês têm também o caderninho Guerras e Revoluções, sempre é importante observar. Aí depois tem a baiana, que é a única de características populares e que pretendia a abolição. Depois o único que ultrapassou a fase de conspiração foi a Revolta dos Padres, a pernambucana de 1817. Também a prova pode abordar o período joanino, porque o período joanino, não se esqueçam, ele é um período de interiorização da metrópole na colônia. O que se quer dizer com isso, interiorização da metrópole na colônia? Claro, se trouxe para dentro da colônia a administração metropolitana. Então, assim, ó, o Brasil se tornou, inclusive, depois, quando Dom João ascendeu a rei, quando a Dona Maria bateu as tamanquinhas dela, em 1816, Dom João foi coroado no Rio de Janeiro, e o Brasil, em 1815, já era Reino Unido. Tanto é que, por ocasião daquele que é um fato fundamental, que é a Revolução Constitucionalista do Porto, o Brasil teve o direito de mandar representantes, de mandar deputados. Daqui a pouquinho eu falo mais dessa Revolução Constitucionalista. O Dom João, não se esqueçam, ele estruturou o Estado no Brasil. O período da presença do Dom João foi de uma estruturação, inclusive, de construções físicas, né? Tu tem lá o Palácio da Quinta da Boa Vista, que vai se transformar na própria residência do Dom João VI e que se transformou num espaço de poder. Não se esqueçam que no absolutismo o espaço de poder era palaciano, ele não era das ruas. Mas o Dom João, ele criou o Banco do Brasil, ele abriu os portos brasileiros, isso representou o fim do monopólio português, fez os tratados com a Inglaterra, depois ele também foi o cara assim, ó, pô, o cara construiu a Biblioteca Nacional, a Escola Superior de Belas Artes, a Faculdade de Medicina na Bahia, a Casa da Moeda. Ele implantou a imprensa régia, e é claro, né, aí vocês têm que lembrar, né, a imprensa régia não era uma imprensa crítica, ela era a imprensa do rei, régia, mas tudo isso são avanços, são modernizações que ele está trazendo. E o Dom João, ele, além de tudo, anulou o alvará da mãe dele, da Dona Maria, dando liberdade à existência de manufaturas no Brasil, embora isso não tenha acontecido naquele momento. Depois, gente, não se esqueçam, o maior fato da política externa joanina foi a anexação da província cisplatina, e aí o fator que está diretamente relacionado à nossa independência, deixa eu me hidratar,
é a Revolução Constitucionalista do Porto, Revolução Liberal Constitucionalista. Aí a prova vai te falar das Cortes de Lisboa. O que são as Cortes de Lisboa? São o parlamento que se estabeleceu lá em Lisboa, feito por burgueses, por membros da pequena nobreza de Portugal, que exigiram a volta do Dom João. O Dom João acabou voltando, deixou o príncipe Pedro aqui, lembra? A gente vai ter uma regência do Pedro nesse interregno, e o Dom João acabou aceitando aquilo que as decisões da Constituição que estava sendo elaborada traziam. E lá é que os embates entre deputados brasileiros, que a princípio queriam manter o Brasil na condição de Reino Unido, e os deputados portugueses, que queriam uma recolonização do Brasil, inclusive com as características do Pacto Colonial, e acabar com os privilégios dos ingleses, e isso o próprio Dom Pedro, que depois se tornou Dom Pedro I, ele criticou muito, dizendo que Portugal queria submeter o Brasil a uma espécie de escravidão econômica. O Dom Pedro acaba se aliando à elite brasileira, e esses são os fatores que fazem com que nós tenhamos uma independência que é uma transição mais negociada do que propriamente uma ruptura, né? Tanto é que a gente vai ter, num primeiro momento, Dom Pedro se tornando aliado da elite brasileira, especialmente com figuras como José Bonifácio de Andrade. Dom Pedro fica, depois determina o cumpra-se, em março de 1822, aí depois ele proclama a independência, e já em outubro de 1822 ele é coroado Pedro I, imperador do Brasil. Não se esqueça que a independência do Brasil ela não trouxe reformas estruturais. O Brasil manteve a característica do latifúndio, da agroexportação e do escravismo como seus fundamentos socioeconômicos. Politicamente, sim, o Brasil rompe com Portugal, faz uma negociação intermediada pelos ingleses, que exigiram também a continuidade dos seus privilégios e exigiram também que o Brasil se comprometesse a acabar com o tráfico escravista, e depois veio a Lei Feijó, para inglês ver, né? E a gente vai ter episódios isolados de rebelião. A gente tem nas províncias lá do norte rebeliões que eram sebastianistas, que não queriam que o Brasil se tornasse independente. E também nós tivemos enfrentamento entre brasileiros e portugueses, e os mais exponenciais aconteceram na Bahia. Até tem a famosa personagem Maria Quitéria, que lá esteve lutando contra os soldados portugueses remanescentes, que foram derrotados definitivamente em 2 de julho de 1823. Aí não se esqueçam que, em meio a esse processo de independência, o Dom Pedro acaba se mostrando autoritário. E esse autoritarismo, ele inclusive quebrou a relação que o Dom Pedro tinha com a elite brasileira, e eu quero deixar claro, né, o vestibular que vocês vão fazer é prova de verão de 2023. Então, tá aí. Então, por isso, 2022, 2023 são as efemérides. E nesse mesmo momento, a gente tem a elaboração da Constituição. Lembra? O Estado brasileiro ele é formado nos moldes do pensamento iluminista, no pensamento liberal. Que aí o que funda o Estado civil ou político para esse pensamento? É a elaboração de uma Constituição. E aí esse primeiro projeto constituinte que foi feito, e aí eu coloco para vocês, ó, ele é anti-absolutista porque traz 3 poderes em equilíbrio. Ele é anticolonialista porque reafirma a autonomia brasileira. E por que ele é classista? Porque ele divide o poder, a participação política, ela é condicionada de acordo com a quantidade de alqueires de mandioca que a pessoa tinha. Então, só os proprietários rurais teriam direito a voto e a serem votados. Imagina, alguém para ser senador, para ser candidato a senador, precisava produzir uma quantidade enorme de alqueires de mandioca. Então, por isso que ela é classista, né? Só que o Dom Pedro, ele acaba se aproveitando das disputas que existem entre esses irmãos Andrada ali, que são os representantes dos centralistas, futuros conservadores, que queriam 3 poderes em equilíbrio, mas com as decisões no Rio de Janeiro. E os liberais, os futuros liberais, que são, na verdade, os federalistas, que tinham até o poeta Gonçalves Ledo como seu principal líder. E o Dom Pedro se aproveita dessas divergências, vem a Noite da Agonia, ele rejeita esse projeto constitucional e outorga a Constituição de 1824, com uma característica, embora constitucional, com um poder que dava a ele algo meio absolutista, que era o poder moderador, que o colocava acima dos demais poderes. Não se esqueçam que as peculiaridades dessa Constituição é que ela é a única monárquica da história do Brasil, ela é a única que apresentou voto censitário, voto indireto. Ela traz isso. Tinha eleitor de paróquia, que tinha uma renda pequena, aí tu tinha o eleitor de província, que precisava de uma renda maior,
O candidato a deputado, uma renda maior ainda, e o candidato a senador, uma renda maior ainda. Então, ela vai se elitizando, ela vai excluindo os elegíveis, mas o Brasil tinha um número bastante considerável de eleitores por não se ter a proibição dos analfabetos. Bom, essa Constituição ela também tem a peculiaridade do escravismo, ela tem a peculiaridade do quarto poder, o moderador, e ela tem a peculiaridade de ter a única, uma igreja oficial e subordinada ao Estado, à Igreja Católica, pelo padroado régio. Bom, também em 1823, doutrina Monroe, América para os Americanos. Eu coloquei ali para vocês também no Class o PDF com essas efemérides todas. O presidente norte-americano James Monroe, numa reação ao Congresso de Viena, não se esqueçam que o Congresso de Viena ele tinha esse caráter recolonizatório, ele tinha essa característica de restaurar o antigo regime, e isso aqui para a América implicaria numa ideia de recolonização. É claro que os movimentos de independência, liderados pelos caudilhos e por aqueles libertadores da América, já ocorriam de uma maneira bastante significativa, e é uma maneira dos Estados Unidos de dizerem: nós apoiamos as independências da América. Só que também a doutrina Monroe ela tem que ser compreendida com dois aspectos. Ela tem um aspecto, em primeiro lugar, que é isolacionista, porque eles dizem América para americanos, Europa para europeus. Tanto é que eles só intervieram em guerras, como lá na independência de Cuba, porque a Espanha os atacou, Primeira Guerra Mundial, porque a Alemanha os atacou, Segunda Guerra Mundial, porque o Japão os atacou. Então eles disseram: a gente não vai se meter nos assuntos europeus, desde que vocês não se metam também nos assuntos americanos. Até teve uma treta na Venezuela, ainda antes da Guerra Hispano-Americana. E os Estados Unidos aqui também assumem uma posição de liderança no continente americano, né? Que não é na doutrina Monroe de 1823 que ela vai se consolidar. Não se esqueçam que no Class vocês têm também um material em PDF sintetizando as principais doutrinas da história norte-americana, e ela vai se consolidar muito mais lá no final do século, com Theodore Roosevelt, o corolário Roosevelt para a doutrina Monroe e o Big Stick. Certo, galera? Então vamos para a próxima. Aí eu já vou pular 100 anos, né? Semana da Arte Moderna, a ruptura estabelecida por esses artistas de vanguarda, que aqui tem uma alusão, inclusive, com a própria Tropicália, de 1967, Caetano, Gil e etc. Mas a Semana de Arte Moderna ela tem essa característica importantíssima de tentar formar, no centenário da nossa independência, uma cultura genuinamente brasileira. Afinal de contas, se imitava os padrões culturais europeus. E ela não é isolacionista, ela bebe das águas do cubismo, do dadaísmo, do futurismo, do simbolismo. E ela o que faz? Ela brasileira isso. Imagina, a gente tem, por exemplo, as baquianas brasileiras, Johann Sebastian Bach, representante do barroco musical, abrasileirado por Villa-Lobos. Então, a gente bebe das vertentes europeias, a gente come as vertentes europeias antropofagicamente e as regurgita com a nossa brasilidade de um macunaíma. Era exatamente essa tentativa de chamar atenção para a necessidade de criação de uma identidade genuinamente brasileira e que vai ter impacto em uma série de coisas interessantes, viu? Depois, até os seus estudos antropológicos se coadunam com esse ideal de um Brasil diferenciado. O Gilberto Freire vai publicar em 1933 o Casagrande Senzala, que vai falar da genuinidade da cultura brasileira, porque, segundo ele, nós tivemos uma contribuição das três raças formadoras, o branco, o índio e o negro, que juntos formaram um Brasil genuíno. E isso vai aparecer, isso vai ser bastante incentivado durante o Estado Novo, não é de graça que muitos modernistas apoiaram o Vargas depois, e a própria Villa-Lobos participou lá do Ministério da Educação do Gustavo Capanema, fazendo uma verdadeira cruzada pela música brasileira. Isso vai aparecer, por exemplo, na própria Aquarela do Brasil, do Ari Barroso, essa característica genuína brasileira, um Brasil mestiço, um mulato insoneiro. Cleópatra está aí tossindo. Bom, aí depois da Semana de Arte Moderna, no mesmo ano de 22, nós temos coisas no âmbito internacional e no âmbito nacional. A Revolução Russa foi em outubro, novembro de 1917.
mas a consolidação da União de Repúblicas Socialistas Soviéticas aconteceu em 1922, e ali elas estão apresentadas, tendo a Rússia como a fundamental, mas todas essas demais, Estônia, Letônia, Lituânia, Bielorrússia, Ucrânia, Moldávia, Geórgia, Armênia, Azerbaijão, Turcomenistão, Tadiquistão, Uzbequistão, Cazaquistão, Quirguistão, todos estes que aí estão, formavam uma união de repúblicas socialistas soviéticas, englobadas aí pelo Partido Comunista da União Soviética, numa época em que o Lenin, inclusive, abandonava aquela política econômica do comunismo de mercado, adotada até 21, e adotava uma política que ele chamava de NEP, a nova política econômica, com uma espécie mais de abertura. Então, o surgimento da União Soviética coincide com esse momento em que o Lenin está fazendo uma espécie de abertura econômica, certo? No mesmo ano de 22, nós tivemos, em outubro de 1922, a Marcha sobre Roma, que caracterizou a ascensão do fascismo italiano ao poder. Mussolini, de 1922 até 25, ele ainda governou de maneira constitucional, mas depois acabou dando um golpe de Estado e estabelecendo a República Monopartidária fascista italiana. Então, são os 100 anos do fascismo na Itália. Também são os 100 anos da famosa Marcha dos 18 do Forte, 17 tenentes e um civil, o gaúcho Otávio Correia, que, não aceitando a vitória eleitoral do candidato vitorioso em eleições que dos tenentes alegavam serem fraudulentas, Arthur Bernardes, o representante de São Paulo e Minas, ele que era mineiro, os tenentes eles marcham na tentativa de tentar impedir a posse do Arthur Bernardes no dia 5 de julho de 1922. Acabaram 15 tenentes e este civil sendo mortos, e os tenentes se tornaram os caras que mais brigaram, mais lutaram, mais se mobilizaram contra o governo do Arthur Bernardes, que por isso transcorreu em estado de sítio, um estado de ameaça de guerra civil. A gente vai ter o Levante Paulista em 1924, a revolta esquecida lá, liderada por Isidoro Dias Lopes, e a maior marcha militar da história mundial, a Coluna Prestes, também marca do tenentismo, certo? O que os tenentes queriam, cara? Os tenentes queriam acabar com as fraudes eleitorais, acabar com aquele sistema oligárquico, mobilizar a alta cúpula militar, embora eles acabassem sendo vistos como criminosos por essa alta cúpula. Os tenentes eles diziam que o exército era o guardião das instituições republicanas e que ele tinha esse comprometimento em acabar com a fraude eleitoral e acabar com as distorções patrimonialistas que a elite oligárquica havia feito ao longo da Primeira República, que também conhecemos como República Velha. Não se esqueçam que os tenentes fizeram parte da Revolução de 30, inclusive criaram o Clube 13 de Outubro, clube político, numa alusão ao 13 de outubro de 1930, e participaram nos 2 primeiros anos do governo Vargas, inclusive sendo os principais interventores, vide Juarez Távora. Bom, os tenentes eles se influenciavam muito pelos jovens turcos. Eles acabaram tendo conexões quando foram estudar lá na Alemanha, nas formações militares, e acabaram se encontrando com muitos turcos. E os turcos também, naquele ano, aí no ano seguinte, em 1923, Mustafa Kemal, o Kemal Atatürk, liderou esses jovens turcos, que muitos deles, inclusive, influenciaram a formação ideológica dos tenentes brasileiros, que até se diziam jovens turcos. E o que foi isso? Com os acordos de Sèvres, no final da Primeira Guerra Mundial, o Império Turco-Otomano se dissolveu. E a Revolução Turca de 23, liderada por esse Kemal Atatürk, o Mustafa Kemal, aí no centro, estabeleceu uma república de características seculares. Opa, o que é secular? Laico. Então, o objetivo do kemalismo era estabelecer uma característica de república com secularização, afastando aquela característica da verve muçulmana dos elementos da vida política da Turquia, e pretendiam estabelecer uma modernização mais à la ocidental na Turquia. No mesmo ano de 23, nós tivemos também a eclosão da Segunda Grande Revolução, na verdade, 2 guerras civis que aconteceram aqui no Rio Grande do Sul durante a Primeira República. A primeira dessas guerras, que foi a Revolução Federalista, ou Revolta da Degola, aconteceu lá com Júlio de Castilhos, ainda no final do século XIX, durante a época do governo Floriano Peixoto, quando aí as forças dos Maragatos, não se esqueçam, ó, durante toda a Primeira República, quem governou o Rio Grande do Sul. Bom, vocês têm uma aula resumida de Rio Grande do Sul, mais para PUC,
mais adiante para a URGS a gente vai ter uma aula mais aprofundada, vocês têm material disponível de Rio Grande do Sul aí também. Durante toda a Primeira República, quem governou foi o Partido Republicano Rio-Grandense. Primeiro com o Júlio, depois com o Borges, aí um único governo do Carlos Barbosa, e o último dos governos foi o do Getúlio Vargas, mas o Borges cumpriu 5 mandatos, e inclusive nas eleições de 22, ele foi eleito para o 5º mandato de maneira fraudulenta. E aí a oposição, e por isso até que eles diziam que eles eram a Libertadora, porque também tinha o Partido Libertador Raul Pila, mas mais o Assis Brasil. E aí nós temos o questionamento, e aí o que eu preciso que vocês saibam, que o Partido Republicano Rio-Grandense, ele era conhecido, a galera era conhecida como pica-paus, ou depois chimangos, inclusive tem uma alusão, o Ramiro Barcelos escreveu o livro Antônio Chimango, numa alusão a Borges Medeiros. E eles usavam um lencinho branco e umas peninhas brancas no chapéu. A oposição eram os maragatos, então independente do partido, desde o federalista lá do Silveira Martins, depois aí o Assis Brasil, com o Partido Republicano Democrático, com o Raul Pila, com o seu Partido Libertador, esses caras eles eram maragatos, tá? Então sempre a oposição é maragatos. Eles não aceitaram o resultado eleitoral de 22, teve essa guerra civil, que foi uma disputa entre a elite gaúcha para ver quem ficava com o poder, veio o Pacto de Paz de Pedras Altas, que era o nome do castelo do Assis Brasil. E aí, nesse Pacto de Paz, se decidiu, o Borges vai cumprir o 5º mandato, mas se compromete a não mais tentar a reeleição. E foi isso que acabou acontecendo, ele não mais tentou a reeleição. No mesmo ano de 1923, tivemos também uma outra tentativa nazifascista. Vem cá, Cláudio, está te coçando demais. Não sei se essa moça aqui não conseguiu se arrumar pulguinha lá na Feira do Livro, olha só. Livro combina com traça, Cleópatra, tu foi te arrumar uma pulga. Mas, só dá um oi aqui. Oi. Então, olha só, o que foi esse putsch de Munique? Olha só que interessante, né? Os nazistas usavam bombacha também. Então, o putsch de Munique foi a primeira manifestação política dos nazistas. Foi uma tentativa de tomar o poder em Munique, na cervejaria de Munique, e eles pretendiam estabelecer a partir dali já o início da sua dominação. Foi um golpe fracassado, evidentemente. Hitler e os demais líderes acabaram sendo presos, e lembra que na prisão é que o Hitler vai, inclusive, escrever o Mein Kampf, a sua luta, a minha luta, com toda a característica do antissemitismo, com toda a característica da militarização, com todo o discurso do Lebensraum no espaço vital para a raça superior ariana, que depois resultaria na maior tragédia da humanidade. Outro aniversário histórico importante, Código Eleitoral de 32, ele trouxe a novidade do voto secreto. Lembra que na primeira Constituição republicana o voto era aberto, o voto era falado, o que abria caminho para aquele voto de cabresto, né? E a conquista feminina, o movimento das sufragistas, voto feminino facultativo para as civis de uma maneira geral, só obrigatório para as funcionárias públicas, certo? No mesmo ano de 32, a Revolução Constitucionalista em São Paulo, pessoal lá que acusava o Vargas de ser um ditador, porque afinal de contas, o Vargas, quando fez a Revolução de 30, ele prometeu o seguinte: olha, em seguida já vou convocar a Assembleia Nacional Constituinte. Ele anulou as eleições de 1930, ele anulou a Constituição de 1891, e ele não convocou eleições. E aí chegou 24 de fevereiro de 1932 e é que ele fez esse código eleitoral, inclusive com o anteprojeto constitucional. Só que não é esse o combinado. O combinado era justamente se convocar uma Assembleia Nacional Constituinte. E o Vargas tinha nomeado um tenente baiano, o João Alberto, para governar São Paulo. Aí nós tivemos 4 estudantes mortos, o Martins, Miragaia, Drauzio e Camargo, por isso esse MMDC, e os paulistas pegaram em armas contra Getúlio Vargas. Vargas esmagou essa rebelião, mas acabou fazendo uma transição negociada, até se afastou dos tenentes, permitiu que os paulistas escolhessem seu próximo interventor, convocou uma Assembleia Nacional Constituinte, mas nos bastidores acertou que a eleição presidencial de 34 seria indireta e que ele, Vargas, seria o eleito. E foi o que acabou acontecendo, certo? Então, vamos lá, tem sempre que cuidar
porque seguidamente, não é o caso dessas charges aqui, aparece a figura do bandeirante, né? O bandeirante é uma referência histórica, os paulistas já não se vestiam, mas não praticavam as bandeiras em 1932. 32 que foi também o ano de fundação do fascismo no Brasil. Fundação do fascismo, não. Fundação da Aliança Fascista no Brasil. Ação Integralista Brasileira. Depois eu vou disponibilizar também esses slides para vocês. E aí observem, quando ele fala aqui antimaterialismo, cara, o materialismo histórico, ele é o comunismo. Mas não se esqueçam que o liberalismo também é materialista. O liberalismo ele se fundamenta na ideia da propriedade privada dos bens materiais. Entendeu? Os fascistas, eles trabalham com a ideia da letra grega sigma, que significa integração, tem seu lema Deus, pátria e família, defendem a militarização da sociedade, e embora o Gustavo Barroso seja antissemita, não era essa a ideia propriamente defendida da AIB, tá? A AIB não preconizava nenhum tipo de superioridade racial, embora tivesse mais esse antissemitismo, tá? Mas não preconizava nada de superioridade racial. Eles se vestiam de verde, usavam essa letra grega sigma, se cumprimentavam com Anauê. Observa que esses caras tiveram mais de 3.000 núcleos em todo o Brasil, com mais de 500.000 de militantes. Existiram, na verdade, até a Constituição outorgada de novembro de 37, e ainda em 38 fizeram a intentona integralista. Foram usados pelo Vargas para combater os comunistas depois da chamada frustrada intentona comunista de 35. Bom, aí nós temos 42, Conferência de Wannsee, depois que os nazistas, entre 42 e 43, já em 42 estavam tomando um mega pau em Stalingrado, Batalha de Stalingrado, que chega ao fim em 43. Mas eles já tinham perdido em Moscou, eles já tinham perdido em Leningrado, e aí estavam tomando um mega pau em Stalingrado. A alta cúpula nazista, liderada, obviamente, pelo Hitler, né, queria repor muito rapidamente siderurgia, principalmente para tanques, para aviões, para munições, para armas, e aí não queria deslocar mão de obra masculina alemã para fazer isso, porque precisava deles como soldados, e aí se decidiu levar os prisioneiros, ciganos, eslavos, comunistas, homossexuais, democratas, intelectuais, e mais a maioria de judeus, né? 6 milhões de judeus mortos no Holocausto, mais de 1 milhão de ciganos, mais de 700 mil dentre as outras etnias e grupos. E aí se decidiu nessa conferência no Castelo de Wannsee, ao norte de Berlim, que seriam levadas essas pessoas dos campos de prisioneiros e dos guetos para esses campos de concentração, onde inclusive aqueles, vocês sabem, que não eram aptos ao trabalho, eram mortos nas câmaras de gás e depois queimados. Então ali vem a solução final, o Holocausto. 42 também foi o ano que, depois de uma aproximação, lembra que inclusive naquela política de boa vizinhança, em 1940, o Walt Disney veio para o Brasil, criou o Zé Carioca, também vai criar o Galinho Mexicano, Pantito. Em 41, os Estados Unidos já estavam, mesmo ainda não tendo entrado na guerra, já tinham feito a Carta do Atlântico, não queriam deixar a guerra chegar até aqui no Atlântico, e o Roosevelt tinha vindo para o Brasil, negociado com o Vargas, a base de Parnamirim, em Natal, no Rio Grande do Norte, que permaneceu sob domínio norte-americano até o final da Segunda Guerra Mundial, e em troca o Brasil recebeu uma grana danada e acabou fazendo a usina de Volta Redonda. Em 42, em agosto de 42, 11 navios brasileiros foram afundados por submarinos alemães, 607 brasileiros morreram, e aí o Brasil vai declarar guerra ao eixo, vai criar a Força Expedicionária Brasileira, que junto com a Força Aérea Brasileira lutaram no norte da Itália heroicamente na Batalha de Monte Castelo. E aí 23.342, se não me engano, 23.344. Agora eu posso até estar confundindo, mas é quase isso. Soldados brasileiros foram para lá e heroicamente derrotaram os nazistas na Batalha de Monte Castelo. Depois disso, também quero destacar exatamente a Batalha de Stalingrado, a batalha que é decisiva na Segunda Guerra Mundial, a maior batalha em número de soldados e de tropas envolvidas, e que é considerada o marco de virada dessa guerra, porque ali não apenas a Blitzkrieg tinha a sua maior derrota, como a Alemanha perdia suas
melhores e mais importantes tropas. E isso marcou depois o avanço dos soviéticos pelo leste europeu. E justamente nesse ano de 43, quando os Estados Unidos já estavam na guerra também, foi feita a Conferência de Teherã, envolvendo os três principais líderes e também com a presença do líder chinês, Chiang Kai-shek, e na Conferência de Teherã se decidiu pela abertura de uma nova frente aliada na Europa. Sobretudo, já se planejou o desembarque da Normandia, que aconteceria no dia 6 de junho de 44, dia D. Então, Conferência de Teherã é a abertura de uma segunda frente aliada na Europa. Aí a gente pula 10 anos para o momento da grande campanha O Petróleo é Nosso. E tá ali, é o momento do auge do nacionalismo do Vargas. Lembra, ele tentou criar a Lei de Lucros Extraordinários, que foi vetada pelo Congresso, ele tentou criar a Eletrobras, não conseguiu também, mas graças a essa mega campanha com sindicatos, com a União Nacional de Estudantes, e aí um racha, a galera do PSD meio rachada, o DN era contra, o Vargas conseguiu aprovar a Petrobras, mas não o monopólio integral, que era o que a campanha desejava. Ainda o transporte e a revenda, o transporte e a comercialização ficaram na iniciativa privada, tanto nacional quanto internacional. Mas desde a prospecção até a extração, refino e distribuição, isso foi monopólio nacional durante bastante tempo. Aí, olha só, não é uma efeméride, porque a campanha da legalidade é 61, só que são 100 anos de Leonel Brizola, por isso que eu coloquei ele aqui nessa evolução cronológica. Leonel Brizola, grande líder trabalhista gaúcho, liderou a campanha da legalidade em 1961, após a renúncia de Jânio Quadros e a alta cúpula militar e mais boa parte da elite civil brasileira, empresários, latifundiários, donos de jornais, políticos como Carlos Lacerda, Magalhães Pinto, Adhemar de Barros, todos eles já se mobilizando para fazer o golpe, que, aliás, já tinham tentado também em 54 contra o Vargas, e depois em 55 tentando impedir a posse do JK. E aí vem a campanha da legalidade do Leonel Brizola, que mobilizou o Rio Grande do Sul em armas para garantir a posse de João Goulart. João Goulart que acabou assumindo, mas teve aí o presidencialismo, né? A solução o parlamentarismo, teve a solução parlamentarista, e já eu vou falar mais. Mas então, 100 anos de Leonel Brizola, daqui a pouco eu falo um pouco mais dele, em função das eleições de 1982. O Brizola é um cara que depois, assim, ó, ele já não curtiu a ideia do Jango, João Goulart, que além de tudo era também seu cunhado, de aceitar o parlamentarismo. Aí em 64, quando o Jango tomou o golpe, o Brizola disse, cara, vamos resistir, velho. E o Jango não quis. Aí eles foram para o exílio. O Brizola não aceitou formar, por exemplo, a frente ampla que o Jango fez. Olha como o Jango sempre era dessa tendência conciliatória, né? O Jango ele sentou com o Carlos Lacerda e com o JK para criar a frente ampla. O Brizola disse: aqui, ó, não vou fazer isso. O Brizola até, inclusive, defendia que se estabelecesse a luta armada, os grupos dos 11, ele andou por Cuba também nesse momento e tudo mais durante o período do exílio. E ele voltou em 79 como um dos principais, se não o principal nome da oposição mais radical aos militares. E ele foi eleito governador em 1982, outra efeméride, no Rio de Janeiro. Daqui a pouco falo sobre essa eleição. Mas, 62, temos a crise dos mísseis em Cuba. Lembra que até 61 a Revolução Cubana ela era nacionalista, mas em 61 os americanos eles tentaram matar o Fidel e derrubar o governo com o desembarque da Baía dos Porcos. Aí Fidel vai para a União Soviética, passa a ter ajuda do Comecon, passa a ter ajuda do Pacto de Varsóvia. Os Estados Unidos criam em 61 a Aliança para o Progresso, Kennedy, aqui, Conferência de Punta del Este, exigem a expulsão de Cuba da OEA, e aí, 62, vem a crise dos mísseis, os mísseis nucleares soviéticos instalados em Cuba. E aí, naqueles 14 dias, 13 dias que abalaram o mundo em 1962, em novembro de 62, foi a maior ameaça de guerra entre as superpotências que nós tivemos. Os Estados Unidos acabaram tirando suas bases e mísseis da Turquia, e só assim a União Soviética retirou seus mísseis de Cuba. Não nos esqueçamos também
que os Estados Unidos já tinham decretado um embargo e bloqueio econômico aos cubanos, que até hoje persiste. Aí, 63, ó, agora vamos falar desse parlamentarismo. O que acontece? O Jango aceitou a solução parlamentarista para evitar banho de sangue. Só que se acertou o seguinte: 6 de janeiro de 63 se faz um plebiscito. Cara, e depois em 93 a gente teve outro plebiscito assim. Mas aquilo era mais palhaçada. Agora, aqui não. Aqui, olha o que tem. Está se trabalhando com a ideia de 85% do povo votando contra o parlamentarismo, ou seja, querendo presidencialismo. E isso significava o quê? Agora, olhem só o percentual eleitoral, né? O não, 510 mil votos contra 90 mil, até porque não era obrigatório o voto no plebiscito. E aí o Jango acabou se tornando efetivamente presidente e ganhando uma moral para, naquele ano de 63, lançar o plano trienal, que tinha como fundamento as reformas de base que ele tentou propor em 64 e que foram estopim para o golpe de 64. Aí, 73, ó, disponibilizei para vocês, assim, a PUC é um pouco mais difícil de cobrar, tá? Mas disponibilizei para vocês já a aula de Oriente Médio, disponibilizei também o material, e a Quarta Guerra Árabe-Israelense, que tem mais chance de aparecer na URGS, né? Ela foi essa guerra do Yom Kippur. Países árabes atacaram Israel numa data sagrada para os judeus, o Yom Kippur, o dia do perdão. Israel reagiu, derrotou a Jordânia, o Egito, e os árabes acabaram reagindo depois de que maneira? Organizando, a partir da OPEP, uma alta no preço do petróleo internacional, o que acabou gerando essa crise da OPEP, a primeira grande crise provocada pela alta do preço da commodity petróleo, e isso teve impacto, inclusive, na crise do milagre econômico no Brasil, que acabou resultando depois com a vitória do MDB nas eleições legislativas para o Senado em 74. Bom, também 82, como falei para vocês, desde 1960 não havia eleições para governadores de maneira direta. Lembra que depois, com a AI3, as eleições para prefeitos das principais cidades e capitais e tudo mais, e para governadores se tornaram indiretas, e em 1982 voltamos a ter eleições diretas. Em 1979, os militares fizeram uma estratégia muito inteligente para dividir os votos da oposição. Da Arena nasceu apenas o PDS, depois é que teria também em 84 o PFL. E o MDB, que estava tendo resultados, sucesso, em função da sua coesão, se fragmentou em Partido Popular, do Tancredo, o Partido do Movimento Democrático Brasileiro, PMDB, do Ulisses Guimarães, o PDT do Leonel Brizola, que não ganhou a sigla PTB, ele era herdeiro político do Jango e do Vargas, mas quem ficou com a sigla foi Ivete Vargas, ganhou na justiça. E aí o Brizola criou o PDT, Partido Democrático Trabalhista, com o símbolo da rosa vermelha, o símbolo da Internacional Socialista. A Ivete Vargas, como eu falei, ficou com o PTB, e ainda em 1980, a partir daqueles sindicatos que fizeram as grandes greves de 78, nós tivemos a fundação do PT, tanto com operários quanto com intelectuais das universidades. Nas eleições de 82, embora o PDS tenha feito menos votos, ele acabou fazendo mais governadores, sobretudo em estados do Norte e do Nordeste, mas também nos estados aqui do Sul. Enquanto isso, a oposição dividida ganhou nos principais centros, ganhou em Minas, ganhou em São Paulo, e nessa controversa eleição do Rio de Janeiro. O Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro falcatruou os boletins, colocando a ideia, não, o Moreira Franco venceu, mas já se sabia que o Brizola tinha vencido. O resultado oficial dava conta que o Brizola tinha vencido com uma grande margem de votos. Só que aí o presidente do TRE do Rio de Janeiro ligou para o presidente Figueiredo e disse, velho, o Brizola ganhou. E os militares não queriam o Brizola. O Brizola era um político que não aceitaria aquela transição negociada, que, por exemplo, resultou numa anistia sem punição alguma para ninguém
do aparato repressivo militar, que havia sido negociada com Tancredo Neves e com Ulisses Guimarães, o que depois, inclusive, resultaria na Aliança Democrática e na ascensão de Sarney à presidência. E o Brizola não gostava disso. O Brizola queria partir para o pau. Então, a vitória do Brizola era muito emblemática lá no Rio de Janeiro, como uma grande derrota da ditadura. E mais, lançava Brizola como um potencial presidente da República caso houvesse eleições diretas em 85, coisa que também não aconteceu, né? Mas, bem ou mal, como era muito escancarada a fraude, até teve um repórter da Globo que denunciou isso e depois vazou, o PDT acabou depois oficialmente vencendo as eleições com uma margem bastante significativa, e Leonel Brizola acabou assumindo pela primeira vez como governador do Rio de Janeiro, voltaria a ser mais adiante. Logo a seguir, nós tivemos, entre 83 e 84, o grande movimento de massas chamado Movimento pelas Diretas Já, ou seja, um movimento que tomou conta do país para que nós pudéssemos voltar diretamente para presidente já em 1985, coisa que não aconteceu porque a emenda Dante de Oliveira foi rejeitada pelo Congresso, faltaram 22 votos, ela fez 298, precisava de 320, e olha que tivemos 113 parlamentares ausentes, e a gente sabe por que tipo de motivo, né? Então, aí, as eleições de 85, já que a emenda Dante de Oliveira foi rejeitada, elas acabaram sendo indiretas. Chegamos em 1992 e aí eu já posso dizer, nós fomos às ruas, ó, o impeachment de Collor, o cara que tinha confiscado a poupança, escândalos de corrupção, Paulo César Farias, Casa da Dinda, uso de doleiros ligados à máfia. Aí abre-se o processo de impeachment e os estudantes tomaram as ruas, olha ali as meninas aí bem motivadas aí com suas caras pintadas para retirar Collor, que acabou renunciando, mas perdeu seus direitos políticos e civis. Nós tivemos também, que plano real, viajei na maionese, aqui é o plebiscito, ora. Agora sim, fazendo ao vivo. Plebiscito de 93 estava previsto na Constituição de 88 para ver se o Brasil queria voltar a ser monarquia ou continuar república, continuamos república, e se a gente ia ter parlamentarismo presidencialismo. E o Itamar Franco, que era o vice do Collor, que assumiu, ele acabou, sim, estabelecendo esse plebiscito como a Constituição previa. E para terminar, claro que vocês vão ter que dar uma olhada no vídeo de Rússia e Ucrânia, né, galera? Mas, para terminar, esse ano morreram, além da Rainha Elizabeth, que aí é todo o Império Britânico que vai se dissolvendo com a descolonização da África e da Ásia, e nós tivemos a morte de Mikhail Gorbachev, o homem que estabeleceu uma tentativa de reestruturação econômica. Lembra, ó, a reestruturação econômica é a perestroika, uma ideia de liberalização. Ele não é neoliberal, ele não é um cara privatista, mas ele pretende uma maior liberdade econômica, o fim daquela economia planificada herdada do período Stalin. E a Glasnost, que é a transparência política, um processo de tentativa de democratização do poder na União Soviética. Essas reformas acabaram sendo frustradas e foram a base daquilo que logo depois cai o Muro de Berlim, antes de Chernobyl, né? Cai o Muro de Berlim em 89, e aí depois a fragmentação da União Soviética em 1991. Então, esse ano morreu Mikhail Gorbachev. Então, ó, essas são as principais efemérides. Está feita essa síntese para vocês. Estou sempre com vocês. Vamos juntos construir a história da sua aprovação. Valeu, galera. Beijocas. Boas provas.